Bom dia, irmãos. Graça e paz a todos. Dando a sequência na nossa oração de consagração do Davi e do Caleb. Nós falamos que hoje nós iríamos falar sobre o propósito da vida, o sentido da vida. E não tem nada melhor do que começar falando desse assunto, pensando em Salomão. Então, quem foi Salomão? Salomão foi o rei mais rico da história, filho de Davi. E Salomão concluiu que tudo nessa vida, sem Deus, é vaidade. Então, todo sucesso, toda fama, toda riqueza, sem a presença de Deus, é apenas vaidade. Salomão, ele chegou no topo da pirâmide dele e ele sentiu aquele vazio no interior dele, mesmo tendo experimentado todos os prazeres dessa vida. Nada o satisfez, nada o preencheu. Por quê? O homem ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. E dentro do homem foi colocado um abismo, um buraco, que somente Deus pode preencher. Esse abismo, esse buraco está relacionado à desobediência do homem, que trouxe a separação. Então, quando nós falamos sobre o propósito e o sentido da vida do ser humano, nós temos que lembrar da criação, do princípio. Então, eu amo a narrativa da criação, porque Deus, se você for lá para Gênesis 1, você vai ver Deus falando assim, ó, águas produzem os seres marítimos, os seres aquáticos, e aí as águas obedecem a voz de comando de Deus e produz. E aí Deus fala assim, terra produza os seres terrestres, e a terra produz. Você vai ver a narrativa, ela fala, e os grandes animais foram gerados conforme as águas os criaram. Eu vou ler aqui para vocês para ficar mais bonitinho. Olha aqui, ó. Gênesis 1, versículo 20. Rapidão, galera. Ó. E disse Deus, produz as águas cardumes de seres vivos e voe as aves sobre a terra, abaixo do firmamento do céu. Olha o versículo 21. E Deus criou os grandes animais aquáticos e todos os seres vivos que se movem, os quais as águas produziram. Então, as águas produziram os seres aquáticos, trazendo um significado, dizendo para os seres aquáticos, o seu habitat natural, onde você tem vida, é a água. Falando para a criação dos seres terrestres, da mesma forma, o seu habitat natural, onde você tem vida, é a terra. Mas quando Deus foi criar o homem, ele falou assim, calma, para tudo, pausa. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Porque Deus estava dizendo o seguinte para o homem, aonde você tem sentido na sua vida, aonde você tem vida, é em minha presença. Assim como o peixe, ele tem vida na água, assim como o gado tem vida na terra, o ser humano só tem vida em minha presença. E aí nós vimos então que com a queda trouxe essa separação, e a separação trouxe então a morte. E aí, qual é o sentido da vida? Irmãos, lembre dos 10 mandamentos. Qual é o primeiro mandamento? Amarás o Senhor Deus com todo o seu entendimento, com toda a sua força, com todo o seu ser. Então, o sentido da vida é viver para glorificar a Deus com suas ações. O sentido da vida é você temer a Deus, obedecer a Deus. Tudo centrado em Cristo Jesus. Se você não busca desenvolver uma vida centrada na presença de Deus, irmãos, lamento dizer, você não está vivendo, mas você está apenas sobrevivendo. Porque a vida abundante, ela está na presença do Espírito Santo. Aonde há presença, ali há liberdade, ali há vida e vida com abundância. Então, essa é a minha conclusão para vocês sobre o sentido da vida, Davi e Caleb. O sentido da vida é vocês viverem o primeiro mandamento. É amar a Deus acima de todas as coisas. Como diz Deuteronômio 6,10, como Jesus ensinou aos discípulos também em Mateus e Marcos, que o primeiro mandamento é amar o Senhor com todo o seu ser. Beleza? Graça e paz a todos. Fui!